Vamos fazer um checklist agora? Vamos fazer? E a doutora vai fazer se os campeões ficar orgulhosos, hein? Se quiser mandar depois pro WhatsApp, eu dou uma olhadinha e dou a nota 10, tá bom? Parabéns, viu, doutora? Tá fazendo direito e já tá tocando barco, já tá conversando, participando de mentoria. Sabe o que é isso? É dom. Você tem um dom de ser advogada. Parabéns, tá? Parabéns. Ó, vamos fazer o checklist. Endereçamento do usucapião. Vamos tomar cuidado pra gente não errar, tá? O processo de usucapião. Nós já fizemos a seleção. De 36 espécies, nós escolhemos qual? Extraordinária. Artigo 1230. (492) 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Então nós já fizemos o quê? De 36 espécies, nós já entendemos qual que é a melhor espécie para ajudar o cliente. De 36, nós lapidamos ali, captamos o 1238 do Código Civil e enunciado 492, tá? Agora nós vamos para o segundo exercício. Nós temos 3 procedimentos de usucapião: judicial, extrajudicial e administrativo. Nós escolhemos o quê? O judicial. Porque o extrajudicial, nós achamos que com essa confusão que deu, vendeu, depois voltou para posse, pode ser que a gente não consiga registrar. A gente vai ficar perdendo tempo no cartório, para o cliente ficar chateado, né, gastar dinheiro. Vamos no judicial, tá? Vamos para a peça então, checklist. Endereçamento. Quando tem vara especializada, é para vara especializada que a gente vai mandar. Aí não tem vara especializada, aí é vara de riscos públicos. A vara de riscos públicos não tem aí que especializada em usucapião, é vara civil, né? É vara civil. Então nós vamos endereçar para a vara civil, tá? A vara civil é 880. Pode ser que ela nos ajude muito ou nos atrapalhe muito, né? Porque é um juiz, uma juíza que não gosta do assunto, acaba errando muito. Mas vamos torcer que a gente consiga, né? Consiga de fato que essa vara nos ajude. Qualificação. Vamos para a qualificação agora. A qualificação, ela é casada? Ela é solteira. Então, porque se ela fosse casada, o usucapião exige litisconsórcio necessário. Se eu não coloco o marido ou a esposa, eu estou errando, eu estou cometendo um erro, né? Então, existe até meios que eu não preciso colocar. O que eu posso fazer para não colocar o marido ou a esposa? Eu posso pedir para o companheiro, minha companheira, assinar uma declaração, reconhecer firma que está ciente da ação de usucapião em andamento e não tem interesse na causa, entendeu? Então, são 3 situações. Ou eu coloco o marido, a esposa no polo da ação, por ser litisconsórcio necessário, ou eu junto essa declaração, normalmente o judiciário aceita, ou eu peço para citar o marido e a esposa, entendeu? Quando a gente não faz isso, é um dos erros que a gente comete, o juiz pede para emendar, acaba atrapalhando muito. Depois que a gente chegou à conclusão lá da qualificação, aí nós vamos para o fato. Antes dos fatos, a doutora pode trabalhar com preliminar. Quais são as preliminares do usucapião? Ela é idosa? Ela tem mais que 60 anos? Ela tem mais que 60 anos? Tem? Então dá pra gente pedir o quê? Dá pra pedir prioridade processual pra ela, pra ajudar ela, entendeu? Prioridade processual. Dá pra pedir isso. Além de pedir prioridade processual, eu não sei, ela é aposentada? Então dá pra gente pedir a justiça gratuita também, né? Dependendo da aposentadoria que ela recebe, né? Se ela ganha menos que 2 salários mínimos, dá pra pedir justiça gratuita. Olha como esse processo a doutora vai fazer, vai ficar bonito. Então nós já temos, antes dos fatos, a doutora pode escrever assim, depois da qualificação, preliminares. Preliminar 1, preliminar 2. Preliminar 1, justiça gratuita. Preliminar 2, prioridade processual. Aí talvez a doutora está perguntando assim, professor Júlio, o professor esqueceu do réu. Não tem réu usucapião, viu? Não tem réu. Quando a gente faz um usucapião e coloca em face contra, tá errado. Se a gente parar para pensar, o usucapião é uma ação declaratória. Se não fosse ação declaratória, a gente não poderia fazer no cartório. Por que a gente faz usucapião no cartório em alguns casos, poucos casos? Porque eu não estou brigando com ninguém. Eu vou no cartório, o tabelião vai lavrar uma escritura pública, o registrador, vou fazer um requerimento para o registrador,
para registrar essa escritura pública. E eu vou fazer um requerimento provando a posse do meu cliente, animus domini, posse mansa pacífica, ou seja, eu não estou brigando com ninguém. Se tivesse briga, litígio, o cartório não faria, entendeu? Então, esse uso capião que a doutora está fazendo não tem réu. Quando o advogado ou a advogada coloca contra, em face, esses modelos horríveis que a gente vê na internet, aparece essa informação, mas está errado. O advogado não está sabendo fazer uso capião. Ele não entendeu o que é uso capião, ele ou ela, entendeu? Aí o que nós vamos fazer? A ação, você apresenta a qualificação da sua cliente, apresenta o nome da peça, né? Ação declaratória de uso capião extraordinária social ou habitacional. Social ou habitacional, que é o caso da sua cliente. Por mais que ela tenha 20 anos de posse, a gente vai falar que ela tem 20 anos de posse, porém a gente vai trabalhar com 10 anos só, porque o 1238 nós vamos trabalhar com parágrafo único. Depois, então vai ficar assim, ação declaratória judicial de uso capião extraordinária habitacional ou social, a doutora que vai escolher. Vírgula, conforme artigo 1238, parágrafo único, enunciado 492. Então não tem réu, hein? Não vai aparecer o réu na qualificação. Isso é que nem o divórcio consensual. Não sei se a doutora já fez o divórcio consensual. Consensual, os dois querem o divórcio. Os dois têm, o casal, né? Eles têm o mesmo advogado. Então, não preciso pedir para citar um. Não é em face ou contra. Os dois vão no polo, os dois são requerentes, entendeu? Depois que a doutora terminar a qualificação e o nome da peça, conforme artigo 1238 do Código Civil, parágrafo único, e enunciado 492, a doutora vai abrir o quê? Preliminares, em caixa alta. Preliminar 1, preliminar 2, preliminar 1, justiça gratuita. Preliminar 2, prioridade processual. Preliminar 3, se a doutora quiser, vamos dizer que a cliente é humilde, não tenha condições de pagar uma topografia, não tem a planta, não tem o memorial descritivo, não acha isso no cartório, não acha isso na prefeitura. Se a doutora quiser, pode pedir antecipação da perícia em preliminar também, no uso capião, hein? Então ficou assim, preliminar 1, preliminar 2, né? Preliminar. Se a doutora quiser, se a doutora perceber que a cliente ela é humilde, não tem condições financeiras, pode pedir a antecipação da perícia. Mas aí a doutora vai ver isso depois conversando mais um pouquinho com a cliente, entendeu? Qual que seria a quarta preliminar que dá para a doutora pedir? No uso capião, eu consigo pedir uma quarta preliminar. Na petição inicial, né, no uso capião judicial. Seria a averbação premonitória. A averbação premonitória. O que é essa averbação premonitória? Em preliminar, antes dos fatos, na quarta preliminar, a doutora vai informar que gostaria que esse uso capião em andamento constasse na matrícula do imóvel. Ou seja, o juiz vai expedir um ofício, o juiz ou a juíza, o Poder Judiciário, vai mandar para o cartório, e o cartório vai fazer o quê? Vai averbar que existe esse uso capião em andamento, entendeu? Depois nós vamos para os fatos, nesse uso capião judicial, hein? Nos fatos, a doutora vai contar que a cliente tem a posse há 20 anos. Se a doutora conseguir a informação, como ela adquiriu essa posse, vai falar também. Se tiver um justo título, por mais que a gente não precise dele, porque a gente está usando o 1238, que não exige justo título, dá para mencionar. Se não, não tem problema. Vai falar que essa posse é mansa, pacífica, tem animus domini. Nos fatos, a doutora tem que usar os pressupostos, que são 3, né, os requisitos. Posse, mansa pacífica e animus domini. Depois que a doutora terminou os fatos, lembrando que a doutora pode, nos fatos, trabalhar em caixa alta, da posse de 20 anos, ou em negrito,
Mansi Pacífica, Animus Domini, entendeu? Aí a doutora vai pro direito. O que a doutora vai fazer no direito? Nós vamos trabalhar de novo no direito. Isso aí. Parabéns, doutora. Então, lá no direito, que é a parte mais complexa da peça, nós vamos trabalhar novamente o artigo 1238. Então, o uso capião a gente já sabe o endereçamento, qualificação como que é feita, litisconsórcio necessário, não tem réu, estamos fazendo a ação de uso capião, ou melhor, a ação declaratória judicial de uso capião extraordinária social ou habitacional, conforme 1238 e enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Depois nós abrimos uma preliminar, pedimos justiça gratuita, pedimos prioridade processual, se a doutora quiser vai pedir antecipação da perícia, e se a doutora quiser achar necessário, vai pedir averbação premonitória. Se quiser. No fato, nós falamos o quê? Posse, mansi pacífica e animus domini. Agora vamos no direito. No direito nós começamos com 1238. Depois que nós fizemos o 1238, nós vamos trabalhar com o enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Depois nós vamos trabalhar com o quê? Com a súmula 237 do Supremo. E agora nós vamos trabalhar dentro desse uso capião ainda no direito, nós vamos trabalhar agora, e isso é também importante, com o princípio da função social da propriedade. Por que princípio da função social da propriedade? Vamos dizer que o juiz ele acabe julgando improcedente. Porque não leu direito, o juiz ou a juiz, o assessor. O que a doutora consegue fazer se a doutora trabalhou o princípio da função social da propriedade? A doutora pode até escrever assim, pré-questionamento ao princípio da função social da propriedade. O que seria isso, doutora? Se a gente precisar recorrer, recurso especial, recurso extraordinário, nós já temos a tese obrigatória para esses recursos de terceiro grau, entendeu? Agora nós vamos lá para o pedido, hein? Desse uso capião. No pedido desse uso capião, nós vamos pedir o deferimento das preliminares, em primeiro lugar, né? A gente pode pedir 4, 5 preliminares, a gente tem pelo menos a justiça gratuita, prioridade processual, antecipação de perícia, a doutora vai analisar se vai pedir ou não, a averbação premonitória vai analisar se vai pedir ou não, e poderia, se quisesse, trabalhar com a preliminar da afronta ao princípio da função social da propriedade, do pré-questionamento. Alguns colegas advogados, alguns alunos, eu ensino a fazer isso em preliminar, por quê? Porque a doutora já sabe que pode ser que o juiz é um juiz fraco, juíza que vai julgar mal o processo. Então a doutora já criou a tese do pré-questionamento em preliminar, entendeu? Lá nos pedidos, então nosso primeiro pedido é o pedido do deferimento das preliminares. Depois, nós vamos pedir a procedência da ação. Procedência da ação.
Aí pode usar aquele textinho pronto que nós fizemos. Sabe aquele textinho, doutora? É aquele textinho. Depois, o que a doutora consegue fazer também? A doutora pode e deve, né, pedir a citação dos confrontantes, confinantes, vizinhos. Lembrando que os vizinhos que nós vamos pedir a citação são os vizinhos do lado direito, lado esquerdo e fundos. Nós devemos também pedir a citação do último proprietário que conste na matrícula. No uso campeão a gente precisa pedir a citação do último proprietário que conste na matrícula ou seus herdeiros. Nós também vamos pedir a perícia topográfica. Nós vamos pedir também a audiência de instrução e julgamento para apresentação das provas orais, caso o juiz ou a juíza entenda necessário. Nós vamos pedir também a manifestação do MP, Ministério Público. E a manifestação das fazendas. União, Estado e Município. Por que nós escolhemos o uso capião? Porque não é caso de adjudicação. Não sei se a doutora viu, tem a adjudicação compulsória extrajudicial agora, você viu? Você viu? Eu não sei se a doutora viu, agora tem a adjudicação compulsória extrajudicial, você viu isso? O que é a adjudicação compulsória extrajudicial? Nós tínhamos a ação, né? A ação de adjudicação compulsória extrajudicial é agora a possibilidade de fazer no cartório. Nós tínhamos a ação judicial. A ação de adjudicação compulsória, que era uma ação para obrigar, para o comprador obrigar o vendedor a transferir para ele. E essa ação depois virou uma ação que também poderia ser usada de forma inversa. Então, o comprador poderia fazer uma ação contra o vendedor para obrigar o vendedor a transferir. Esse ano, agora, saiu do forno agora, surge a adjudicação compulsória extrajudicial, que é nota 1000, sensacional. Você não precisa de escritura pública, você vai direto no cartório via requerimento e pede que seja transferida a propriedade do atual proprietário para o comprador, aquele que tem a posse de fato. Mas esse caso não é caso de adjudicação compulsória. Por quê? Porque é um caso que a sua cliente tem a posse há 20 anos. Não dá para eu obrigar o outro a transferir para mim depois de 20 anos. Então, esse caso é caso de uso capião. Eu tenho que usar o uso capião. Porque se eu fizer a adjudicação compulsória, eu não vou ganhar ação. Ou se eu ganhar ação por uma fatalidade, eu não vou conseguir registrar. E muito menos a adjudicação compulsória extrajudicial. Por isso é uso capião, entendeu, doutora? Agora, você sabe os documentos que tem que juntar nesse uso capião? Ela mandou algum documento para a doutora? Só o memorial descritivo? Ai, meu Deus do céu. Essa cliente, ela é muito idosa? É. Entendi, ela não tem... Entendi. Dá um trabalhinho aí, né? Faz parte. O que a doutora tem que fazer? Quais são os documentos necessários para o uso capião judicial e para o uso capião extrajudicial, né? São os documentos básicos quando a gente vai fazer o uso capião. Eu preciso da certidão de propriedade atualizada. Certidão de propriedade atualizada. Eu preciso também, isso é muito importante, né? Eu preciso das certidões do distribuidor cível. Certidões do distribuidor cível.
Certidões de distribuidor civil. No nome dela, da autora da ação do uso capião, e em nome do último proprietário que conste na matrícula. Você viu que interessante esse caso, doutora? O uso capião não tem réu, mas nós somos obrigados a pedir a citação do último proprietário e dos seus herdeiros. Você viu que interessante? E no sistema do TJ de cada estado, tem sistema que não, mas tem sistema que é falho. Você é obrigado a incluir um réu de mentirinha, porque o sistema diz que você precisa colocar um réu, mas não tem réu, né? Então vamos fazer o checklist dos documentos, hein? Certidão de matrícula atualizada ou certidão de propriedade. Que mais? Certidões do distribuidor civil, da esfera estadual e da esfera federal. Em nome de quem? Da autora da ação e do último proprietário que conste na matrícula ou seus herdeiros. Por que eu uso essas certidões, né? O judiciário pede. Porque a doutora vai provar a prova da posse mansa e pacífica, entendeu? Que mais que a doutora vai juntar? Planta e memorial descritivo, se a cliente tiver, é requisito obrigatório. Quando a gente não tem isso, o cliente não tem guardado, nós podemos ir atrás. Muitas vezes isso está arquivado na prefeitura, ou a quem ela delegue, né? Ou está arquivado no cartório de imóveis. Quando eu não acho nem na prefeitura nem no cartório de imóveis, o ideal é que eu contrate um topógrafo para fazer esse serviço. Porque a planta e memorial descritivo é um requisito obrigatório do uso capião. Salvo exceção apartamento. Mesmo o juiz nomeando o perito, e o perito vai fazer uma planta e memorial descritivo, é necessário, entendeu? Tá com barulhinho de chuva, tá chovendo aí? Barulhinho de chuva gostoso no finalzinho. Quais outros documentos que a doutora precisa? E aí são as provas da posse, animus domini, né? Como que a doutora vai provar a posse dela? Conta de energia, conta de água, correspondências, benefícios, correspondências bancárias, fotos, às vezes ela tem foto, fazendo aniversário, festinha, fotos. Além de fotos, recibos, notas fiscais, comprovante de pagamento. O ideal é que tenha uns de 5 a 10 documentos por ano alegado. Se ela alega 20 anos de posse, de 5 a 10 documentos. Também não precisa encher de documento a peça, porque senão a juíza não vai ler, né? E sempre tomar cuidado, documentos legíveis, né? Não de ponta cabeça. Outro documento que ajuda muito, doutor, às vezes material de construção, ela fez benfeitorias na casa, contrato de prestação de serviço, às vezes contratou um pedreiro, um pintor, um eletricista, um poço artesiano, quando é propriedade rural, é muito comum, né? Agora, se a doutora achar que as provas estão fracas, o que a doutora pode fazer? A doutora pode também fazer uma declaração, chama declaração de ciência. Pega vizinhos, se possível, ou conhecidos dela, eles vão assinar essa declaração. Eu, nome completo RG CPF, declaro para todos os fins de direito que ela tem a posse há 20 anos e pede para reconhecer firma, entendeu? É uma ótima prova de posse também. Não só de posse, como animus domini, né? Porque a doutora precisa provar 3 requisitos em SUS capião para ganhar. Posse, mansa e pacífica e animus domini. Prova da posse, todos esses documentos que nós falamos. Animus domini também. A prova da posse mansa e pacífica são as certidões do distribuidor civil, né? Da esfera estadual e da esfera federal, em nome da autora, do autor da ação e do último proprietário, para provar que um não processou o outro, entendeu? O valor da causa é o valor venal, tá? O valor da causa é o valor venal. Não esquece também de usar aquele pedido genérico do 219, né? Protesto provar por todos os meios de prova em direito admitido, sabe? Nessa ação de uso capião, tá muito bem feita, que a doutora fez agora. A doutora já fez a ação, só vai acertar, né? Olha que legal. Tá craque no assunto, ninguém engana a doutora.
Ninguém engana. Olha a peça que a doutora fez. É uma peça de 20 mil reais. Trabalho intelectual, 20 mil reais. Porque a doutora fez uma peça com endereçamento correto, qualificação correta. Muitos advogados erram, né? Usou a preliminar sabiamente, os fatos corretos, os fundamentos e o direito correto e os pedidos corretos. O que a doutora colocou? Vamos fazer um checklist? Fala para mim o que a doutora colocou então. Endereçamento,